Eita, gente, tô passando por aqui para mostrar as coisinhas daqui, as coisas do Nordeste, viu? É muito bom quando o cara mora no Nordeste que tem onde plantar alguma coisa. Aqui o abacaxi já tá quase botando cacho, vai botar cacho. Aqui, ó, a cebolinha, ó, daquelas da boa mesmo para fazer o molho. O coentro, eita! Aqui tem tudo. Coentro florando, eita! As canas, tudo é coisa boa. Mamão, olha o mamão, outro pé de mamão, as bananeiras, abacaxi crescendo aqui também, ó. Abacaxi novo, para saber que pé de abóbora girimum, cana eu nem falo, que é bonito demais. Uma caixeira aqui é mandioca, eita, olha aqui o couve, olha aí, pia aí, eita, é isso aí.